A gente está chegando com mais um episódio do PMcast Força Pública em Marcha, o podcast oficial da Polícia Militar. Já começo agradecendo o Carijó Filmes com esse estúdio e toda essa estrutura que está ajudando a gente a levar muita informação aqui da Polícia Militar até você. Então, muito obrigada, Carijó Filmes. E se você ainda não segue a Polícia Militar nas redes sociais, é só procurar lá. A gente está em todas as redes sociais, viu? Não tem desculpa. É só procurar @PMESP de Polícia Militar do Estado de São Paulo. Se não está inscrito aqui no canal, tá perdendo tempo, já se inscreve, porque assim você vai receber todas as nossas atualizações. Então, antes da gente começar, pode rodar a vinheta. Pra gente conversar hoje, o assunto é Força Tática. É o programa de policiamento Força Tática. Trouxemos aqui uma equipe do 16º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, o Capitão Irã, seja muito bem-vindo, comando, Sargento Ribeiro e também o Cabo Fortes vai trazer pra gente aí todas as informações. Eu só queria começar antes desse episódio falando que pra mim é muito memória afetiva falar de Força Tática, porque meu pai é sargento reformado da Polícia Militar lá no interior e ele foi Força Tática e a memória é muito assim, meu pai engraxando o braçal, engraxando a bota, e ele olhava assim, o reflexo dele não estava na bota, não estava bom ainda, mas é uma memória muito afetiva, eu tenho um carinho muito especial pela Força Tática. Sejam muito bem-vindos, comando. Queria saber do senhor primeiro, a história com a Força Tática começou quando? Bom dia, Patrícia, bom dia a todo mundo que tá ouvindo a gente aí, tá acompanhando a gente nas redes sociais, não esquece de dar os likes lá e curtir. Bom, Força Tática, a gente tem que voltar na história, né, Patrícia? Porque a Força Tática ela tem bastante tempo já. Apesar da gente olhar para a Força Tática e entender que é um programa de policiamento que é atual, né? E ele tá trabalhando no dia a dia das pessoas, mas ele começa lá nos idos de 97, 98. Para que vocês entendam, a Força Tática ela foi criada a partir do tático, né? Do tático regional, que também foi criado a partir de um patrulhamento tático que remonta lá da rota, lá de 1970, 1968, porque acompanhou a cidade de São Paulo. Como é que aconteceu nessa época, né? A cidade de São Paulo, que era eminentemente rural, né? Ela começa a crescer, as pessoas começam a vir para a cidade. Junto com gente boa vem gente ruim, né? E a polícia, ela enfrentou uma mudança criminal. Qual que era a mudança criminal? Saiu daquele roubador normal, daquele furto, daquele roubo de veículo, daquele roubo de carteira, né? Por uma questão política e ideológica também. Iniciou-se o sequestro, iniciou-se os roubos a banco, né? E a polícia, ela estava acompanhando essa alteração, essa mudança. E lá o Salvador de Aquino, junto com a rota, criou o patrulhamento de rota. Isso eu tô falando em 1970, né? Não tinha ninguém nascido aqui, cara. Muita gente nem existia aqui nesse mundo. E do patrulhamento de rota, percebeu-se que nas franjas da cidade, dessa ocupação desordenada da cidade de São Paulo, precisavam de batalhões, precisavam de unidades especializadas, né, com aquela força que a rota tinha nessas regiões. Daí tem uma origem que são esses táticos, né? E tático, por que tático, né, Patrícia? A gente fala assim, tático, o que significa tático? Tático significa uma força, né, operacional que tem diferenciação em equipamento, tem diferenciação no treinamento, tem diferenciação principalmente no homem que está ali servindo, tá? Esses táticos, nos idos de 97, 98, dão origem à Força Tática. E a Força Tática do 16º Batalhão é uma das primeiras que surgiu lá na Zona Oeste, a partir do Tático Oeste. É isso aí, né, Ribeiro, mais ou menos, né? Exatamente, comando. Exatamente. A gente percebe que a história, ela se repete. Hoje nós temos as criações dos BAEPs, né, que são praticamente o que foi os táticos regionalizados, né? Nós somos a origem do Tático Oeste, que foi lá do CPM-5, e hoje nós estamos aí com uma Força Tática do 16º Batalhão. Quanto tempo de Força Tática, comando? A minha história é engraçado, né? Força Tática tá na sua história, tá na minha história também. Eu entrei na polícia porque eu queria servir muito na Força Tática, queria servir muito na rota, né? Minha primeira unidade foi o 3º Batalhão, fica lá na Zona Sul, né? Que hoje contempla o 3º e o 46, não tinha o 46 Batalhão. Então lá eu era novinho, aspirante, eu sempre quis servir na Força Tática, não deixavam porque a gente não tinha a experiência que é necessária para o policial de Força Tática. Precisa trazer uma bagagem. Uma bagagem, diferencial, né? Dentro daquilo que a gente está conversando, que é o homem, o treinamento e equipamento. E aí forcei, pedia, implorava lá, por favor, até que a época os oficiais lá me aceitaram, eu fiz meu estágio lá no 3º Batalhão. Então lá eu fui estagiário no 3º Batalhão, né, aqui na Zona Sul, comandei o primeiro pelotão lá no 3º Batalhão também, até que eu fui servir na rota em 2009.
E agora no meu retorno pro 16º Batalhão, eu tive a oportunidade aí que eu sempre falo pra rapaziada aqui, que pra mim é um orgulho, né? Tá servindo no 16º Batalhão e na Força Tática do 16º Batalhão. E lá nós estamos há 2 anos e pouco aí, né? Sim. Eu como comando tático, o Ribeiro lá como 90 lá, o sargento mais antigo aí do primeiro pelotão. E o Fortinho lá como um dos auxiliares aí, segurança nas equipes. Essa é a minha história com Força Tática. Fiz o curso de Força Tática também, fiz o curso de patrulhamento de rota. Curso de Força Tática que a gente vai conversar aqui, conversar, né? Com certeza. Tem muita curiosidade. Sargento, e a relação do senhor com a Força Tática começou como? Sim, eu entrei na polícia em 2010, me formei, já fui direto para o 16º Batalhão em 2011. E lá permaneci no rádio patrulhamento e comecei a observar a diferença dos policiais da Força Tática do 16º, né? E aí a gente observava o profissionalismo, autoestima elevada realmente dos policiais, né? Foi então que surgiu o interesse de pedir para estagiar na Companhia de Força Tática do 16. E lá, em meados de 2013, iniciei meu estágio, um estágio bem complexo, né? Trabalhava com policiais exemplares e consegui conquistar o braçal, a confiança daquele grupo. E por lá, entre idas e vindas, estou até hoje. Então, vamos lá para cerca de 12 anos já na Força Tática do 16. Olha só, é bastante tempo. E Fortes, a sua história, queremos saber. Bom, eu desde criança tive vontade de ser militar, né? Em ser um policial militar. Até que em 2011 consegui entrar na Polícia Militar, já no 16º Batalhão, na 4ª Companhia. A gente sempre via o apoio que era prestado pelos policiais de Força Tática, né? É um apoio realmente diferenciado. Algo que nos surpreende, que a gente que está fora da polícia, ou está lá ainda no curso de formação de soldado, a gente não tem essa noção muito clara, né? Quando a gente está no dia a dia ali que necessita de um apoio eficiente, e você vê chegar uma viatura de Força Tática, você vê que realmente o pessoal é diferenciado. A partir dali eu tive essa vontade de estagiar e me tornar um braçal de Força Tática. Quando em 2016 eu consegui ir para a Companhia de Força Tática, onde eu estagiei, e estou lá desde então. Entre idas e vindas também, né? Que a gente sai, volta, mas já são 8 anos de companhia, indo para 9 anos. Todos aqui falaram estagiar. O que é o estágio de Força Tática e como que é? Queremos saber tudo. Eu acho que é as melhores pessoas para falarem do estágio do 16, Patrícia, é o Fortes e o Ribeiro. Porque é quem aplica o estágio? Aplica, cobra, né? Porque a questão do estagiário, assim, Patrícia, o estágio é uma relação de confiança, né? Primeiro, você tem que ser voluntário para ser o estágio, né? Segundo ponto, você tem que ter alguns predicados, né? Algumas qualificações que, para quem vai te estagiar, né? Para quem vai te aceitar, isso aí tem que ser bem latente, né? Então, tem que ser um cara bom, né? Bom tecnicamente, fisicamente, principalmente na conduta dentro da polícia e na conduta fora, né? Então, já falo para os nossos amigos aí que gostam da polícia, é um cara diferenciado. Ele tem que ser um exemplo, né? Um exemplo em casa como pai, como filho, um exemplo como policial militar. Isso são características que vão ser levadas aí para a pessoa, não. Você vai ter esse direito aí, essa oportunidade. E é um profissional visado, né? Quando vê um profissional ali, um policial da Força Tática, é exatamente isso que a gente espera do policial, tudo isso que o senhor falou. É a qualificação, é o diferencial, né? E o estágio, cada unidade, né? Cada força tem um estágio, né? Eu passei pelo meu estágio lá no 3º Batalhão, passei pelo meu estágio na Rota, e os caras têm um estágio diferenciado aí no 16, né, Ribeiro? Conta aí. Não fala muito, senão vai assustar, cara. Mas se vocês sobreviveram, então acho que vai ser possível, né, cara? Sim. Conforme vai passando o tempo, a gente vai se aperfeiçoando, né? Vai profissionalizando mais as coisas. Eu me recordo quando eu fui estagiar há mais de 10 anos, eu estagiei por longos 6 meses, né? Hoje é algo quase que inaceitável, né? A gente prender um policial por tanto tempo, mas a época tinha suas questões. Por fim, hoje, como o capitão mencionou, o policial que tem a intenção de ir para a Força Tática, a primeira coisa, ele tem que ser voluntário. A primeira coisa é isso daí. Ninguém vai obrigar o policial a ir para lá, né? Assim que ele mostrou o seu interesse, ele vai passar por uma entrevista com os policiais da Força Tática lá. O Tático 90, que hoje eu tenho o privilégio de exercer essa função no primeiro pelotão, e com os demais integrantes daquele pelotão. Passado isso daí, se ele for aprovado por aqueles policiais, observe que ele vai ser... Primeiro ele tem que entrar na polícia, ele vai passar por uma gama de processos aí para ser aprovado, e para ir para a Força Tática, novamente ele vai ser avaliado, né? E aí, sendo aprovado pelo pelotão, a partir daí ele começa a ser observado com mais atenção. Por ser um batalhão territorial e a companhia fazer parte daquele batalhão, muitas vezes já conhece aquele policial, mas mesmo assim o foco fica naquele voluntário ali.
E ele começa a ser observado, conversado com alguns policiais, até braçais que estão fora da companhia, que já trabalharam com esse policial para saber como é que é a postura dele. Como o capitão mencionou, a sua vida de folga também, né? Em relação com a família, etc. Por exemplo, se é um cara briguento, enfim, né? Tem condutas aí que não condiz com o profissional que deve ser, né? Após essa observação, ele é convocado para iniciar o estágio. E lá, aí ele ainda não está no estágio? estágio? Aí não está no estágio. Só está na peneira. Só está na peneira, exatamente. Só sendo observado, né? Só sendo observado. E assim, durante essa observação, se alguma informação chegar que seja negativa para aquele policial, ele vai ser cortado e não vai ser convocado, né? Enfim, ele chegando para estagiar, o estágio tem cerca de 3 meses, mais ou menos. Por quê? Tem muitas matérias que aquele policial precisa ser testado, aprender e ser testado. E que vai desde doutrinas básicas aí de polícia comunitária e direitos humanos até atendimento a ocorrências com organizações que praticam crimes ultraviolentos, né? Então, assim, o policial ele tem que estar realmente muito preparado, ele tem que ser habilitado em todos os armamentos que nós utilizamos, tem que conhecer realmente ali a área. Então, é importante que o policial, quando ele vá para lá, ele já tenha um mínimo de conhecimento territorial também, né? Para ele não ficar perdido, porque lá ele vai ser o apoio. Então, o apoio não pode chegar uma pessoa crua, né? Tem que realmente já ter uma experiência. Então, basicamente, é isso daí. E vai ser por esses longos 3 meses, né? Para o estagiário. Vai ser ensinado e cobrado posteriormente, né? Para ver se ele realmente condiz. E assim que ele cumprir ali as metas, se o grupo entender que ele conquistou aquela confiança daquele grupo, que ele realmente é um profissional dedicado, que ele estará pronto, né? Em 3 meses é muito pouco para você deixar um policial pronto para exercer uma função tão importante. Mas que ele demonstre que ele tem capacidade de atingir aquele nível que é esperado. Aí sim é pago o braçal dele através de uma cerimônia que cada unidade tem a sua, né? A sua mística. Voltando à questão do treinamento, né? Qual que é a rotina desse estagiário? O estagiário, se quiser falar, pode falar. Não, o estágio no 16º Batalhão, né, é bem diferenciado dos demais locais. Primeiramente porque o nosso batalhão é um batalhão diferenciado, né? A gente tem no batalhão uma gama de atuações do policial militar. Esse policial, quando vai estagiar, ele vai ser necessário que ele tenha essa percepção de ter esse conhecimento e poder botar em prática isso, né? Desde o estádio Morumbi, que a gente faz grandes eventos, jogos de futebol, Palácio dos Bandeirantes, né? Inúmeras favelas. Grandes manifestações na Palácio de Bandeirantes. Exato, grandes manifestações. Etc, né? Até pouco tempo atrás, a terceira companhia hoje do 23 era do 16, onde tem a USP, onde sempre foi palco de grandes manifestações também. Então, o policial militar que vai estagiar tem que ter claro isso, que ele vai para lá e vai ralar bastante, porque ele tem que aprender muita coisa, entendeu? E esse processo de estágio não é fácil, mas eu acho que todo mundo que se dispõe a estagiar com certeza tem noção de um pouco disso, né? É óbvio que você só sabe mesmo quando põe o pé lá dentro. É bem diferente do que você imagina muitas vezes, né? Sim. Mas o estágio, que hoje a gente estipula assim, 45 serviços, que são aproximadamente 3 meses, né? Ele vai passar por uma gama de informações e de momentos dentro do próprio estágio, onde ele vai conhecer as rotinas da companhia, ele vai acompanhar os braçais mais antigos, o que é feito, como equipa uma viatura, como desequipa, qual o procedimento no patrulhamento tático ao desembarcar de uma viatura, no patrulhamento quando vai deslocar para uma ocorrência. Ele vai aprender em vários momentos o que deve ser feito. E no decorrer do estágio ele vai colocando isso em prática, né? As maiores dificuldades que o policial enfrenta durante esse período de estágio? Olha, são muitas dificuldades, né? Dificuldades pessoais e profissionais. O que a gente observa muito é que, pelo fato de sermos uma companhia e temos um pelotão por dia, nós ficamos sujeitos às necessidades daquele batalhão. Então, por exemplo, existem situações em que nós devemos ser empregados durante o dia e no próximo serviço à noite. Então, assim, a fisiologia daquele operador vai ficar bem debilitada. Então, a gente percebe que o estagiário, ele está com aquela rotina, muitas vezes, dele, do horário fixo, etc. e tudo mais. E quando ele chega lá, além daquela pressão emocional que ele já sofre, ele ainda vai ter que ficar, muitas vezes, ali sem conseguir ter um descanso que seria o ideal, ele vai ter que realmente se desdobrar. O horário de força tática é flutuante, vamos dizer assim, de acordo com... Bastante, de acordo com a necessidade do batalhão. Entendi. A força tática hoje, ela opera como a ponta de lança, né, Patrícia? Um batalhão complexo como o 16º Batalhão, já foi nominado aqui. Nós temos o Palácio dos Bandeirantes, palco aí, né, na gestão política do Estado, de manifestações. Nós temos o estádio
do Morumbis, né? Que nós temos desde show a jogo de futebol. São torcidas a pessoas que vão assistir um evento. Nós temos na área do 16º Batalhão mais de 89 comunidades, né? Entre elas a comunidade do Paraisópolis. Eu tenho lá quase 200 mil pessoas, né? É um local onde existem uma grande quantidade, né, de eventos criminais, infelizmente, sim, e a gente tem que atuar nesse sentido também. Então, a diversidade do tipo de atuação, a diversidade de horários, né, isso implica necessariamente numa adaptação do estagiário, do policial. Até nossa mesmo, que já temos algum tempo de polícia, né? E não necessariamente eu tenho... um horário fixo, tá, né? Porque a gente até brinca, né? A gente tem horário para começar o serviço, que sempre é antes do horário normal, né? Não são 12 horas de serviço, são muito mais de 12 horas. Para termina quando acaba. Quando acaba o quê? Quando acaba a ocorrência, quando acaba o show, quando acaba a manifestação, quando acaba no DP. Então, diariamente, né? É estudado, né? É verificado as necessidades e como ponta de lança é o que tem de mais rápido, de mais forte, de mais eficaz ali em termos de patrulhamento tático, é a força tática do batalhão. Não só do 16º, como dos outros locais. Então é difícil, né, meu? Para todo mundo. Eu costumava, né? Quando eu morava com meus pais ainda, minha mãe perguntava para mim, você vai entrar hoje 1h da tarde? Então você volta 1h da manhã. Eu falei assim, se tudo der errado, 1h da manhã eu tô voltando. Mas se der certo, que é o nosso objetivo, né? A gente vai ficar no DP com um pouquinho mais tempo. É verdade. E os senhores falaram aí da grande diversificação, né, que tem aí na área do 16, zona oeste e sul da cidade, né? Sim, pega esse trecho. Quais são as dificuldades que os senhores enfrentam aí nessa região e para que a gente consiga aproximar também para quem não é de São Paulo e não conhece essa área, né, para a gente situar assim essas pessoas. Posso falar bem isso, Patrícia, e deixa os meus amigos complementarem, porque eu também sou chefe da seção operacional do batalhão. Então a gente mexe com estatística, mexe com planejamento, com operações, né? E aí é bom porque eu planejo e eu vejo a execução deles, né? Então a gente consegue mensurar se está dando certo ou não está dando certo. Então para nós é um privilégio. O ano passado, no ano de 2024, né, o batalhão está sediado na região sudoeste de São Paulo, né, ladeado aí pela uma das rodovias importantes, que é a rodovia Raposo Tavares, pela Marginal Pinheiros, né? A gente está incrustado aqui numa área central de São Paulo ainda, né, parte do batalhão, mas também a gente já começa a pegar o finalzinho da Zona Sul. Então todo esse movimento de pessoas da Zona Sul para o centro, do centro para São Paulo, passa pelo nosso batalhão. Então locais importantes para quem não conhece, né, para entender o que o nosso batalhão faz. A gente faz a comunidade de Paraisópolis, a gente faz a região do Morumbi, do Portal do Morumbi, a gente faz a região, né, do Jardim Arpoador, a gente está lá no Campo Limpo, né, divisa lá com o 37 Batalhão, quase, né, no início da Zona Sul praticamente. Então é um batalhão gigantesco, isso que nós estamos com 4 companhias hoje, né, já tivemos 6, já tivemos 7 companhias. Então o batalhão é muito grande. Em termos populacionais, a gente tem mais de 1,5 milhão de pessoas só nessa região. É uma cidade do interior que não tem nem metade disso. Você pega uma Campinas, por exemplo, a gente tem 2 batalhões, né? E tem menos quantidade de pessoas do que o 16º Batalhão. Então é complexo em termos de quantidade de pessoas, em termos de desenvolvimento humano, porque a gente tem regiões muito nobres, muito ricas, e o IDH elevadíssimo, com regiões muito pobres, né, nessas comunidades. A gente tem essas vias arteriais, como a Francisco Morato, né, Estrada do Campo Limpo, Carlos Caldeira, Carlos Lacerda. Então a gente trabalha num barril de pólvora. A gente tem um comandante lá que ele brinca que é assim, no 16º Batalhão não tem um dia que você vai ficar tranquilo. Não tem nem um dia que não acontece nada. Todo dia acontece alguma coisa, justamente por essa característica regional. E os policiais têm uma característica, né, o Ribeiro e o Fortes aqui, que a gente comenta bastante. O policial, ele é aguerrido, né? O ano passado a gente conseguiu, que é o que eu estava falando, a gente conseguiu reduzir em 30% os indicadores criminais de roubo, por exemplo. A quantidade é enorme, por quê? Tem muita gente rica, o criminoso ele procura esses bolsões de riqueza para vir roubar. Então a gente conseguiu reduzir. A gente conseguiu reduzir a quantidade de roubos de veículos e furto de veículos. A gente conseguiu entrar dentro da capital nos melhores indicadores aí criminais da capital. Então, assim, isso para nós é um privilégio, né, Ribeiro? A gente teve, ano passado, uma quantidade assim, de operações. Cara, se eu for falar aqui, vocês não acreditam. A gente teve mais de uma operação por dia. Então, assim, todos os dias que a gente operou com uma operação pelo menos, ou 2. Então, assim, é um batalhão que tá sempre, né, atuando, cara. A gente tem... Quantas operações da Força Tática fez aí? Só o mês passado, cara. Já começou 25 acelerado, né? Sem contar os jogos, né, que a gente estava aí. A Operação Paz e Proteção, que é uma operação que tá permanente, todo final de semana, operação permanente, enfim. Realmente
Realmente é uma gama enorme de operações que nós participamos, né? E lá as dificuldades a gente observa, né? Por exemplo, lá o furto à residência, o criminoso ele vai armado de fuzil, né? Nós tivemos aí algumas ocorrências. Até um dos últimos episódios, acho que você recebeu aqui o 16º, o nosso comandante, inclusive, com a equipe que participou de uma ocorrência que trocou tiro com um indivíduo de fuzil numa viela. Então, assim, o tenente foi baleado, né? Isso, inclusive o comando força, o tenente lá no dia, ele acabou sendo baleado. Então, assim, é muito complexo, são dificuldades que a gente observa que os moradores daquela comunidade ficam em risco, né? Seja nessas situações em que são criminosos ali atuando no tráfico de drogas, ou até mesmo nos roubos que até a população ali em geral acaba sofrendo também. E para nós, né, é a nossa missão, mas também o risco é muito grande. E não tem hora do dia, né? Não tem hora. Lá nós temos quadrilhas que agem de dia, à noite, à tarde, enfim, não tem... sem contar nesse caso aí, como foi dos últimos episódios, foi no interior da comunidade mesmo. No dia a dia do tráfico de drogas ali, que era por volta de umas 8, 9 horas da manhã. Então, enfim, né, você imagina crianças passando ali, Sim. indo para a escola, ou retornando as mães depois de deixar. Realmente é um risco muito grande. É o que demonstra, mais uma vez, que a gente já abriu o programa falando, que é a questão do treinamento, né? A importância de saber lidar ali, chegar nessa situação e saber lidar com tudo. Os senhores falaram sobre a Operação Paz e Proteção, né? Operação Permanente, o senhor falou, Cabo? Operação Permanente. Já faz pouco mais de um ano que a gente está, todo final de semana, presente na comunidade de Paraisópolis. E o que ajudou, qual que é o foco ali? Inibir realmente o tráfico de drogas, a relação de pancadões, que prejudicam muito a comunidade local, né? E a gente, como o capitão comentou agora, a gente observou que realmente teve resultado, né? Ajudou muito nos índices. Números, né, Patrícia? A gente conta Sim. números, não argumentos, né? Exato. Assim, fantástico. O ano passado, nós tivemos apreensão de recapturados. Capturar pessoas que já foram presas e fugiram da cadeia, para quem está assistindo a gente não entender, né? A gente teve mais de 80 capturados só na comunidade de Paraisópolis. Então, assim, são 80 criminosos que estavam presos, deviam cumprir pena, né? E estão presos. A gente tem... Só ano passado, 280 flagrantes com pessoas que já foram presas. Então, o cara foi preso, cumpriu uma pena, não sei de qual tamanho, e voltou a reincidir. Então, a questão da reincidência criminal é bem incidente no nosso batalhão. Em termos de apreensão de drogas, só o batalhão, a Força Tática, tem acho que quase metade disso aí. Nós apreendemos mais de 1,5 tonelada de drogas no ano passado. Armas. Mais de 70 armas, incluindo aí 8 fuzis. Para um batalhão é bastante Para um batalhão. Coisa, né? Nossa estatística, né, a gente brinca, né? A nossa estatística da Força Tática, ela é igual à estatística de um BAEP, por exemplo, que é um batalhão. Nós temos hoje por volta de 60 policiais, né? Um BAEP tem por volta de 200, né? Para mais, para menos, depende um pouco. Mas a nossa estatística em termos de presos, de pessoas capturadas, de armas apreendidas, de pessoas abordadas, é igual a de um batalhão. Porque de tanto trabalho que a gente tem, né, gera esse tipo de produtividade. E ao mesmo tempo gera alguns confrontos, né? A gente às vezes é criticado, né? O 16º Batalhão, saíram algumas reportagens que falam da questão do confronto, né? Mas isso aí é a última coisa que a gente Sim. quer, né? A polícia tá lá para fazer cumprir a lei, né? E eu vou parafrasear o Coronel Telhado aí que falava, né? Quem escolhe é o ladrão, que escolhe o jeito que ele vai. Se ele vai preso algemado, tranquilamente, ou se ele vai no caixão. E essa é a realidade, é o criminoso que escolhe. Infelizmente, hoje, o criminoso, ele é contumaz, ele provoca, ele vai pra cima, ele atira, né? Ele chega com um fuzil às 9 da manhã. Às 9 horas da manhã, no meio de um local onde tem crianças, né? A gente tem um local lá que é um símbolo, né? Pro crime, né? E é um símbolo pra nós também, que chama Viela Passarinho. Lá é um local onde a viatura, ela transitava na rua, e os ladrões que estavam, né, os traficantes ficavam numa posição privilegiada, atiravam na viatura. Não foi só no 16, foi em viatura de rota, em todas as viaturas que passavam lá. Hoje a gente tem o privilégio de falar que hoje a viatura passa lá e não tem esse tipo de confronto, porque a gente está lá, né, numa operação com mais de um ano, mas a gente conseguiu sufocar, mitigar, principalmente essas regiões onde eram bem endêmicas. Então é um privilégio para eles e parabéns, tá? Eu faço meus parabéns públicos aqui em nome da Polícia Militar como comandante para vocês. É o trabalho de vocês todo dia aí que tá levando a paz para essa comunidade, tem que permanecer, Patrícia. Com certeza. Se não permanecer, os efeitos são muito ruins, né? Então a gente acredita nesse plano aí, vamos levar a fio. E a gente pensa bem, né? Porque quando entra numa situação crítica, né? Numa ocorrência muito crítica como essa, o criminoso ele não tem nada a perder, né? Exato. E o policial ele tá ali preocupado com a segurança dele, com a segurança dos parceiros, com a segurança da comunidade toda que tá ali, da população em si. Então é injusto. Sim, com certeza. O confronto chega a ser ele injusto. tem que ter o destino certo, né? Não pode
não tem margem para erro, a verdade Exato. é essa. Não tem margem para erro, porque vai ser inaceitável para a população. É verdade. Infelizmente. Quantos, né, heróis nós temos no batalhão, né? Nós tivemos policiais que foram mortos em serviço, né? Que para nós é uma tristeza, mas é um motivo também de orgulho, de exemplo, né? São policiais que se dedicaram de verdade, né? Com a vida, né? Com o próprio sangue para servir a sociedade, né? E o Ribeiro tá falando uma coisa que é fundamental. O ladrão não tem nada a perder. Quantas ocorrências que os caras tiraram na gente e a gente não tinha condições de revidar e não atirou? Por quê? Segurança pessoal, coletiva, das pessoas que lá estão. Às vezes a gente precisa informar a sociedade, né? Que a gente tá ali para protegê-los, né? Para nos proteger e protegê-los. E esse meliante, esse bandido, não merece respeito, porque ele vai fazer, ele vai tirar para correr. Isso aí é uma questão que a gente precisa discutir bastante. É, o morador, independentemente da área em que esteja morando, ele precisa saber que ele pode sair da casa dele às 2 da manhã, se ele quiser. Ele pode chegar na casa dele depois do horário, né, que o sol baixa, e ele vai estar seguro. É exatamente isso. Estaremos lá, estamos lá para isso, né? E os índices criminais estão mostrando que, né, a queda ali na criminalidade está indo no caminho certo. Está ocorrendo. Exato. E voltando para a questão de força tática, BAEP, rota, qual que é a diferença? Porque a gente vê que às vezes há uma confusão, né, entre as pessoas sobre o uso, né, desses tipos de policiamento durante as ocorrências. Então, para a gente deixar tudo bem claro aqui, qual é a diferença de força tática, BAEP e rota? Ó, legalmente, a Polícia Militar ela tem estruturas, né? Chama de matrizes, né? De apoio. Então a gente está numa matriz, que é uma matriz que ela apoia o batalhão. O batalhão, para quem não entende, é uma área, né? É um pedaço da cidade de São Paulo, que é o 16º Batalhão, esse pedaço sudoeste. O BAEP, ele tem uma atuação um pouco maior em termos de área, né? Então ele está numa outra matriz de apoio, ele tem uma macro-região para poder atuar. E o primeiro de choque, a rota, ela atua em nível de estado. Com relação ao tipo de atuação, todos fazemos patrulhamento tático, né? A rota faz o patrulhamento tático de rota, o BAEP faz o patrulhamento tático de ações especiais de polícia e a força tática faz o patrulhamento tático de força tática. Por quê? Patrulhamento tático, né? Que nem eu falei, é o patrulhamento de força, é a ponta da lança, é aquele cara que vai lá para, né, ajudar lá o policial militar que não tem a quantidade de homens, que não tem o treinamento e o equipamento suficiente para atender aquela situação. Crimes ultraviolentos, né? Roubo a banco, cidades sitiadas, tudo isso a gente vai atuar em conjunto. Então, somos sim esforços, né? Então, a rota ela tem uma atividade em nível de estado, o BAEP regiões, né? Então, tem o BAEP que é próximo lá, que é o 5º BAEP, que fica ali na região do M8, que fica região do M8, região de Osasco. De Osasco, né? Barueri, Santana de Parnaíba, Taboão. Ficam bem próximos a gente tem um relacionamento bem bacana com eles, até porque o policial militar, ele tá hoje, por exemplo, na Força Tática, com essa condição técnica, ele às vezes é aceito, né, nesses outros locais e vice-versa. Eles saem do BAEP por uma questão de movimentação e vêm trabalhar com a gente. Então isso é muito legal porque a doutrina é parecida, né? A atuação é parecida. E a Força Tática do 16º Batalhão tá lá na região do batalhão, nessa região sudoeste. Então tem essa questão legal das matrizes, né, de apoio, a região onde vai atuar e um pouquinho do tipo de atuação. Então a nossa atuação, primeiramente, né, dentro do programa de policiamento de força tática, é atuar desculpa, no apoio ao policial militar que está tendo ocorrência. Então o Ribeiro está lá patrulhando junto com o Fortes e caiu uma ocorrência, por exemplo, de indivíduo armado de faca. Até o BAEP ser movimentado, até a rota que poderia atuar, não vai dar tempo de chegar. Quem chega primeiro é a Força Tática. Então o patrulheiro ele conta muito com a Força Tática, porque está ali lado a lado, ombreando lado a lado ali a atividade operacional do dia a dia. É o primeiro apoio, né? É o primeiro apoio. Conhece a área também. Sim, assim como o patrulheiro ali, é um policial que ele realmente está envolvido com aquela região. Então, eu acho que é esse o grande diferencial, realmente, né? Do patrulheiro de força tática lá, que ele acaba se envolvendo naquela área e ele absorve as características da região que ele trabalha também. Por isso que nós, apesar de ser o mesmo nome, uma diretriz única de força tática, nós vamos pegar em determinadas regiões, vamos ver que as características de cada policial é muito diferente. Nós já recebemos policiais que foram movimentados para lá, que são braçais de outras unidades, e a gente observa que é completamente diferente a forma de patrulhar, a forma de lidar ali com a população e etc. Porque cada um absorve as características da sua região, né? Então, até por isso que a gente puxando uma sardinha para o 16, lá é um batalhão realmente muito tradicional, e a tradição dele é por quê? É por causa desse cenário crítico que nós vivemos, né? Que o capitão já bem explicou.
os policiais que ali atuam, né? Até porque há pouco tempo atrás a gente não tinha metrôs próximos, etc. Então o policial que escolhia para lá, ele realmente escolhia porque ele queria servir naquela unidade. Então ele acaba permanecendo por longos anos. Assim como nós aqui, né? Nós praticamente nos formamos e permanecemos por lá. Então isso aí acaba dando aquela tradição à unidade, realmente. Os senhores falaram, quando a gente estava conversando sobre o estágio e tudo mais, que tem que estar habilitado em todos os armamentos usados pela Força Tática. Que armamentos são esses? O Ford, se você quiser. Bom, hoje a Força Tática, né, ela dispõe de excelentes equipamentos e armamentos para o seu trabalho no dia a dia. Hoje, basicamente, uma viatura de Força Tática, ela sai com, no mínimo, 2 fuzis de assalto, né? Ou o Imbel IA-2 ou o SCAR. Fuzil de assalto seria o quê, Fortes? São armas portáteis, né? Que tem um poder de fogo excelente para a gente poder, no trato do dia a dia, combater esse crime organizado, esses crimes ultraviolentos, né? Então hoje podemos sair com um fuzil Imbel IA-2 ou com um SCAR, tanto no calibre 5.56 como no calibre 7.62. Então cada viatura sai no mínimo com 2 fuzis, né? Ainda com uma espingarda semiautomática Benelli, né, com munição real, e uma espingarda CBC com munição de elastômero, de impacto controlado. Porque a gente está apto a atuar em qualquer cenário, na verdade, né? Com certeza. Tanto numa atuação de um combate real num crime ultraviolento, como num controle de distúrbios civis. Além da espingarda CBC, né, com munição de elastômero, a gente tem também o lançador de munição química AM640. Temos também um escudo balístico, capacete e perneiras para uso no controle de distúrbios civis. Também a barca está equipada com esse tipo de equipamento, né? Saímos com 2 bornais, né, na nossa barca, que é o bornal de munição química do AM640, mais o bornal de granadas de arremesso manual. Então, são bastante equipamentos que vai na barca. Exatamente. Fora os equipamentos particulares de cada policial, né? Sim. O 4º homem sai com um kit de armamento tático, tem o equipamento do 3º homem ali, fora os equipamentos individuais. Bastante coisa mesmo. E hoje lá, qual crime que está sendo mais cometido na área dos senhores? Ou é bem diversificado mesmo? Tem um pouco de tudo, né? Acho que os índices mais elevados são nos crimes contra o patrimônio, né? Roubo de veículo, roubo outros que a gente chama, que é o roubo de celular, o roubo ordinário, né? De vias, roubo à residência, roubo de carga. O 16, acho que é exatamente isso que o Ribeiro está afirmando, o Forte está afirmando, é a quantidade e a diversidade de crimes. Sim. Diferente de outros batalhões, que às vezes é especificamente um crime, é o tráfico de drogas periférico. Lá não, lá nós temos de tudo. E aí incide no equipamento também. Eu vou reforçar o que o Forte está falando. Nossa, quem está em casa está falando, onde é o ônibus para levar tudo Exato. isso? Exato, né? Ele estava falando, eu estava tentando imaginar, assim, tá? Esse vai nesse lugar, o outro vai no outro. Precisa ser uma viatura grande, uma viatura Blazer, não tem outro jeito, porque tem que ter um compartimento, né, onde caibam esses materiais. E é engraçado que, assim, eles estavam no patrulhamento. Eu vou contar uma ocorrência aqui, né? A gente não contou ocorrência até agora. Então, está no patrulhamento ordinário. Então, está com vistas aos crimes, né? Crime contra o patrimônio. É um planejamento de crimes contra o patrimônio. Roubo de alianças, tá agora. Os caras estão roubando aliança, roubando celular. Então, tá lá a viatura. De repente, por algum motivo, uma das comunidades, elas vão lá, toca pneu, madeira, no meio da Giovanni Gronchi, que é uma avenida arterial, faz a ligação, né, do batalhão e de São Paulo, né? E os caras param a Giovanni Gronchi. E aí faz o quê? Chama o terceiro de choque para atuar, que tem essa questão do controle de subcivis. Até essa movimentação ocorrer de tropa, quem que vai atuar? Força Tática. Força Tática. Então tem que ter o equipamento. Então de uma hora para outra, tira a boina, coloca o capacete balístico, coloca a perneira, coloca o escudo, pega o equipamento de gestão de multidões, os AM600, granada, faz uma linha de choque e vamos atuar, né? E aí no meio dessa atuação teve um marginal que começou a efetuar disparos de arma de fogo contra a equipe. A equipe tem que revidar e efetuar disparos de fuzil. Tudo isso aconteceu, não foi no filme. Aconteceu há 2 anos atrás, no meio da Giovanni Gronchi. Quem atuou tá aqui hoje e tem que atuar. Não tem outro jeito, a gente não tem como esperar. Uma via super movimentada de São Paulo. Um monte de carros ao redor, de gente, e tem que ter qualificação técnica, tem que ter controle emocional, tem que ter equipamento para poder fazer isso aí. Senão a missão é fracassada. E graças a Deus a gente tem aí no histórico, né, da Força Tática 16, ocorrências complexas aí, Patrícia.
dificuldade, né, assim, operacional, dificuldade técnica que foi sobrepujada pela força, pela vontade, né, pela atitude que esses policiais têm aí, pelo equipamento, pelo treino. De novo, né, tô falando equipamento, treinamento, mas principalmente o homem que tá lá, que é voluntário, que tá treinando todos os dias, que muda horário, que é voluntário para servir na polícia militar, né? Isso aí. Voluntário, o cara tem que gostar, né? É uma profissão que o cara tem que amar, né? Eu amo minha profissão, assim como eles amam a profissão, você ama a sua profissão, a gente gosta demais. E o perigo pra gente é uma forma de incentivo, né? Pô, é perigoso, mas alguém precisa ir lá, né? Alguém precisa ir lá. Quem que vai? Vamos nós. Talvez você que tá aí do outro lado assistindo não tá conseguindo ver, mas eu olho no olho de todo mundo aqui e eu consigo ver que eles falam com brilho no olho. É diferente, é diferente. Sim, sim. Falando de tecnologia, a Força Tática, ela acompanhou toda essa evolução tecnológica e de que forma que está contribuindo isso para o policiamento? Cara, comenta das pesquisas que vocês têm feito, né? Que, Sim, pô, fantástico. Hoje a gente utiliza uma ferramenta excelente, que é o Muralha Paulista, né? Então, a gente consegue realizar algumas pesquisas e até mesmo através de câmeras chega para nós informações de indivíduos procurados, né? Inclusive foi preso um indivíduo lá nas imediações do estádio, né? Sim. Também, através dessa ferramenta, e facilitou muito, realmente. Então, hoje a gente consegue um indivíduo que está com documento falso, alguma coisa do tipo, a gente fotografa e, através do sistema Muralha Paulista, a gente consegue identificá-lo, realmente saber que aquele indivíduo está passando um nome falso. E para quem não sabe, como que era isso antes, sargento? Era bem complicado. Você tinha que convencer aquele indivíduo ali através de persuasão, né, realmente, para que ele observasse que o policial realmente não seria enganado, não adiantaria ele continuar inventando, e através também que até hoje é feito, né? Alguns treinamentos e estudos sobre os documentos também. Então, era muito através de documentação. A gente observava alguns sinais lá de falsidade no documento e, através dali, a gente conseguia derrubar e identificar que aquele indivíduo era um foragido da justiça. Hoje tirou uma foto. Só que, assim, muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, assim, além do Muralha Paulista, a gente consegue, além das fotos, conseguimos observar leituras de projeto radar também. Então, os veículos passam por câmeras das vias e a gente consegue observar qual trajeto aquele veículo que foi roubado ou furtado está percorrendo, até mesmo um veículo envolvido em alguma ação criminosa, né? Isso tudo através desse aplicativo. Além disso daí, facilitou muito que a gente tinha... era o medo do estagiário, né? Os guias, né? Os famigerados guias. Coitado, o estagiário chegava lá. Ainda é necessário o treinamento, né? Ele ainda se aplica porque nós sabemos que pode acontecer de ficarmos sem sistema. E a gente não pode deixar de chegar numa ocorrência porque não tem um celular, né? Mas, assim... ficou muito mais tranquilo nessa parte. Mas no estágio ainda tem que decorar o guia. Não tanto quanto antes, né? Mas ainda é exigido. Ainda continua sendo um medo do estagiário também. E eu queria saber, voltando para o assunto de ocorrências, né? Ocorrências que marcaram os senhores. Queria uma ocorrência que assim, a hora que acabou, o senhor falou, nossa, hoje eu fui polícia de verdade. que foi isso? Queria uma ocorrência que marcou a carreira. Cara, pra mim, assim, eu tenho... A gente vai passando o tempo, né? A gente vai passando os anos. Tô com 22 anos de polícia, né? Eu servi esses 2 anos na Força Tática do 3º. Servi quase 8 anos no 1º de choque na rota. Tô servindo agora com meus amigos aqui. 2 anos na Força Tática do 16. São muitas ocorrências. E eu não vou falar de ocorrência criminal com bandido, não. Vou falar de uma ocorrência que me marcou bastante, que a gente prestou um apoio a uma família. Vou te explicar por quê. Porque a gente acaba se acostumando com essa questão da força, né? Porque a gente tem que aplicar a força, porque geralmente, quando a gente é chamado, é que já não se resolveu mais com o policial, com a conversa, com a dissuasão, né? A gente vai lá para aplicar a força. E eu tenho uma ocorrência que marca bastante. Eu tinha um pelotão de rota da 3ª Companhia e a gente estava em deslocamento na Marginal, sentido Zona Leste. Na ponte da Vila Maria, mais ou menos. Caiu um mundo, né? Sabe aquelas chuvas torrenciais de São Paulo? E começou a alagar bastante. A ponte da Vila Maria estava em obras, então os retornos da Vila Maria tinham vários buracos. Os carros ficaram passados, resumindo, ninguém passava. Aí nós paramos o comboio de rota, eram umas 8 viaturas. A gente colocou para a pista local, porque era um pouquinho mais alto na época. E subiu a água. Eu falei, caraca, o meu ferro, meu Major Meca vai acabar comigo. Era o Capitão Meca na época, deputado. Ele falou, nossa, eu já falei, chefe, eu não vou conseguir chegar porque nós paramos aqui no comboio, não tem para onde ir, para onde voltar. E aí a gente viu umas mãozinhas assim, pessoal, ajuda. E o que estava acontecendo? A água subiu tanto que as pessoas ficaram submersas, paradas.
E aí a gente deixou o equipamento nas viaturas de rota e a gente foi nadando, praticamente nadando. A gente foi nadando. Pô, até me arrepia. A gente chegou e aí a gente começou a extrair as pessoas, quebrar vidro dos carros para tirar as pessoas, porque as pessoas não sabiam o que fazer. A água subiu, não tem para onde ir, algumas pessoas em cima dos carros. Começamos a puxar as pessoas, fazendo um corredor com mãos mesmo para puxar as pessoas para um local mais alto. E, infelizmente, nesse dia, uma das árvores cedeu e caiu em cima de um carro. E aí era uma fresta baixa, assim, né? E aí o motorista tava com os filhos dentro do carro. E aí a gente conseguiu tirar os filhos, mas o motorista a gente não conseguiu tirar. Até me emociona porque, assim, hoje a gente olha, né? Era uma família, né? Uma família, a gente tá acostumado com o ladrão, né? Com o bandido, né? Mas quando a gente vê uma pessoa de bem, né? Numa situação tão ruim desse jeito, e aí a gente puxava lá, né? Fizemos força, teve pessoas que rasgou farda, teve um policial militar, o Sargento Ramos, perdeu o carregador de tanta força que a gente fez, mas infelizmente a gente não conseguiu nesse dia, né? Mas na soma, né? Na soma dessa ocorrência, desse episódio infeliz, acho que a gente conseguiu salvar umas 18 pessoas. Muitas vidas foram Muitas salvas. vidas a gente conseguiu tirar de lá, infelizmente a gente perdeu uma nesse dia, né? Assim como quando a gente perde algum companheiro, para nós é muito difícil superar isso, né? Justamente porque a gente está preparado para o combate, não para uma situação dessa. Isso aí marcou minha carreira, assim, bastante, né? Tenho ocorrências criminais, né? Mas essa mudou meu jeito de pensar, mudou meu jeito de tratar o ser humano, né? E o próprio policial, que ele precisa de um momento assim, de reflexão. Então, né? Tenho minha religião, então frequento minha religião. Tenho atividades fora da polícia, porque senão você fica muito envolvido com essas questões e você, né, isso aí vai te magoando durante o tempo, né? Vai mexendo com você como ser humano, né? E aí, abaixo da farda aqui tem um pai, né? Tem um filho, tem um irmão, e a gente sofre com as pessoas também, né? Mas pra mim, acho que essa ocorrência foi a que mais marcou, assim, em termos de mudança de comportamento. Acho que foi essa. Isso aí foi em 2010, se eu não me engano, essa ocorrência. Tem algum tempo já, e toda vez que eu me lembro assim, eu me emociono, porque foi bastante triste esse dia, viu, Patrícia? Sargento, a ocorrência que marcou a carreira do senhor? Uma ocorrência, não uma ocorrência em si, uma operação que marcou bastante, foi inclusive no início do meu estágio, né, na Força Tática, que ali eu vi que realmente eu estava lidando com ocorrências complexas. Foi em 2013, se você se recorda, foi a época das grandes manifestações, que teve o passe livre, depois o fora Dilma e etc. Então, assim, realmente havia uma grande atuação de controle de distúrbios civis por parte das companhias de Força Tática. Apesar de não ter sido na nossa área, nós fomos a região central, e eu lembro que a gente atuou na Consolação. Lá, realmente, eu observei, eu falei, aqui não vai ser fácil de concluir esse estágio, de me nivelar com esses policiais aqui. O senhor estava no estágio na época? Estava no estágio à época. E realmente precisava de um profissionalismo exacerbado para conseguir controlar aquilo ali. Que eram milhares de pessoas, muitas vezes contra 6, 7 policiais ali atuando em linha, né? Então, realmente isso aí marcou bastante. E como profissional, a gente entende, né, o direito lá de manifestação e tudo mais. O problema é quando foge do controle. O problema é quando há a quebra da ordem, né? Porque as pessoas sabem que nas manifestações existe o rito que deve ser seguido. Sim. Então, e é tudo combinado antes. É aceito por todas as partes, né? Pelo poder público e pelas pessoas que estão se manifestando. Às vezes as pessoas não sabem, mas as manifestações, elas são informadas, né? Sim. Então, existe uma reunião para saber. Existem os líderes que se reúnem com o poder público e combinam ali como que vai ser feito. Para que até seja a polícia, a CT, enfim, quem quer que seja ali, redirecione o trânsito e deixe as pessoas tranquilas ali que precisam seguir no seu dia a dia. E ali, por muitas vezes, né, principalmente nessa época, em 2013, por muitas vezes as pessoas acabam já sabendo, né, já chegam com essa intenção e acaba havendo a quebra da ordem, etc. Naquela época havia os black blocs também, né? Famigerados black blocs também. Então, enfim, e aí acaba que é necessária a atuação para que garanta o direito das outras pessoas. É exatamente isso daí. Não é que a polícia não goste de manifestação, pelo contrário, né? Ela está ali para garantir aquele direito, mas não pode ocorrer a quebra da ordem realmente. Fortes, e o seu sargento roubou sua ocorrência já? Foi no Campo Limpo, uma equipe de radiopatrulhamento que foi atender uma ocorrência de uma gestante que estava tendo um parto, né? Verdade. Foi uma ocorrência bem distinta de opostos, mas que foi a mesma equipe que atendeu.
Sim. Né? A gente auxiliou a equipe lá, fiz contato com o SAMU via telefone. Exatamente. Onde houve toda uma orientação. Como O parto foi lá na casa? Foi na casa. Essa aí foi mais complexa do que a outra. Houve toda a orientação de como Difícil. proceder. E na verdade, a gente estava em contato com o médico do SAMU e a gente orientava a equipe do 01. Sim. E foi uma ocorrência Que um legal. desfecho muito bonito. E deve ser muito emocionante, né? Segurar o Sim, nenenzinho lá, sim. sabendo que foi a ajuda. Não, Foi a mesma bacana. equipe no mesmo ano, inclusive, No né? mesmo 2019. ano, Não se exatamente. chama Giancarlo, não, né? O nome é bonito, viu? Não, e só pra você ter uma ideia, a nossa área é tão complexa que quando a gente estava fazendo um parto, passou um carro roubado, né? Passou um cara geral na rua. Aí Você a imagina, ocorrência não assim, acaba nunca. lá o 16 realmente não é para amadores, né? Realmente. Como dizem. E além do uso de tecnologia, a gente fala muito de inteligência policial, né? Comando, o que seria essa inteligência policial e de que forma que ela atua junto ali naquele policiamento ostensivo? Inteligência policial, Patrícia, assim, não existe polícia sem inteligência, né? Eu acredito que são duas grandes vertentes, né? A primeira é a inteligência e a segunda é o marketing, a publicidade, que é o que a gente está fazendo aqui. Não adianta nada a gente, todo dia, né? São milhares de chamadas no 90, são milhares de ocorrências, né? São dezenas de presos apreendidos, armas, e a gente não passar para a sociedade, para ela entender que o trabalho da polícia é um trabalho árduo, né? A gente está todo dia em todos os municípios de São Paulo, 24 horas trabalhando, e às vezes a gente não divulga isso, né? E o trabalho aqui é esse, é divulgar para você, para conhecer a polícia, saber o que a gente faz, qual que é a nossa função, para que a gente serve dentro da sociedade, né? E a segundo alicerce, assim, o segundo viés que a gente precisa trabalhar é a questão da inteligência. Hoje a Polícia Militar, ela tem assim, uma capacidade em termos de inteligência institucional gigantesca. Primeiro porque a gente hoje é adepto, né? A gente tem os sistemas de inteligência dos mais modernos, né? O Ribeiro já citou um dos sistemas aqui, que é o Muralha Paulista, que facilita muito na questão operacional. Os outros sistemas de inteligência que ficam no back-office aí, que fica num pré, né, no planejamento, a gente trabalha hoje com o Infocrim 4.0, com outros sistemas da Cordop, que auxiliam o policial militar e está no local, né, onde o crime ocorre. Então não existe mais policiamento hoje assim, eu vou sair hoje, eu vou para onde? Eu vou patrulhar onde eu quero. Não tem mais isso, né? Talvez 30, 40 anos atrás, a gente ainda tinha um patrulhamento um pouco mais pelo feeling do policial, para aquela questão do tirocínio policial, Conhece bem a né? área, Conhecimento sabe? da área, que não é descartado, pelo contrário, né? Hoje o policial, né, apesar de ter a foto lá, ele vai lá, tira a foto do cara, tá procurado. Antes disso, ele já conversou, já viu se o cara tá mentindo, onde o cara tá indo, pra onde ele tá voltando, né? Esse tirocínio, ele tem que existir, o conhecimento, né, da legislação, o conhecimento da documentação, isso aí não muda. Mas a tecnologia vem reforçar. E essa questão da tecnologia, da informação, da inteligência antes, né, de acontecer, isso é fundamental. Então, também como sessão de planejamento, hoje quando a gente vai falar assim, Ribeiro Fortes, hoje vocês vão atuar na região do Campo Limpo. Por quê? Porque o criminoso, ele tá atuando em tal criminalidade, modalidade criminal, ele utiliza de tal veículo, ele tá indo do Tabuão para a capital, ele passa aqui nessa avenida em tal hora e provavelmente é esse criminoso com uma foto, por exemplo. Tudo isso é inteligência, né? Então, se a gente não tem inteligência, a gente dificulta muito o trabalho policial. O que acontece? A criminalidade, Patrícia, ela também está evoluindo. Sim. O cara lá, ele fica o dia inteiro na cadeia, essa raça fica ali dentro de onde ele mora lá, pensando em como ele vai burlar o sistema, como ele vai burlar a lei, como ele vai enganar, né? Os crimes digitais hoje, né? Hoje ele prefere levar uma pessoa com um celular, por exemplo, aberto, né? Então ele pega lá o celular desbloqueado, porque lá ele faz o Pix, ele faz o sequestro, né? Que a gente fala, o sequestro relâmpago aí, para pegar, fazer saques na conta, fazer empréstimos. Então a gente tem que combater isso. Então, quando você pega um celular, por exemplo, na mão de um abordado, por exemplo, você vai ver que se aquele celular realmente é dele ou se o celular é de alguma pessoa que ele levou. Então, tudo isso é inteligência. Então, a inteligência policial leva a atuação mais eficaz, né? Eficiente, uma atuação mais moderna. A Polícia Militar, ela agregou nos sistemas dela das tecnologias mais modernas. Então, a gente tem reconhecimento facial, a gente tem uso de drone, a gente tem um planejamento antecessor, a gente tem as câmeras, né, que a gente tem em parceria com o município, com o estado, a gente tem os bancos de dados, né, municipais, estaduais e federais, a gente tem a capacidade do policial também em olhar, por exemplo, coisas simples, eles têm feito um trabalho excelente aí com relação aos procurados.
Tem o Banco Nacional de Procurados lá, o cara emitiu uma ordem de alguém que tá foragido, que não voltou pra cadeia. Eles fazem uma lista, né? Na nossa época aí, Ribeirinho, era a lista de caráter geral. Tinha que pegar e passar os carros roubados na mão, assim, ó, na lista. O Fortinho ia lá, escrevia todos os carros roubados da área. Hoje a gente tem um sistema isso. Então eu vou lá e consulto. Pô, quantos carros eu tenho roubado na área? Eu vou lá e tenho uma lista por modelo. Muito mais rápido, muito mais eficiente. Então não consegue trabalhar a polícia hoje sem inteligência e sem publicidade. É os dois viés aí que mantém a polícia aí trabalhando com uma forma bacana. E ainda nessa questão entra a importância da denúncia, né? A importância de ir lá registrar o boletim de ocorrência. Porque é como a gente vai saber que o crime está ocorrendo naquele lugar. Fundamental. Cara, tem uma experiência aqui, Ribeiro. O Ribeiro pode falar para vocês aí, o Fortes também. Essas zonas conflagradas de comunidade, as pessoas se sentem meio receosas, né? Com medo por causa do crime, de sofrer algum tipo de retaliação. E quando a Polícia Militar ela tá atuando, essas pessoas se sentem confortáveis em ligar o 90, em fazer um disque denúncia. Isso para nós é fundamental. Pô, tivemos quantas ocorrências com disque denúncia esse ano aí? Cara, a gente tá passando acho que mais de 50 ocorrências com disque denúncia. Por quê? O cara, né, tá lá na comunidade, tá lá no local, viu alguma situação errada, ele se sente confortável, Patrícia, e fala assim, puta, eu vou ligar pra polícia, eu vou ligar pro disque denúncia. Aí ele liga, o 90 e fala assim, ó, tá acontecendo tal coisa, o cara tá armado, o cara tá assim, assim, assim. Porque pra gente adivinhar, né, imagina, se eu tiver que adivinhar onde tá acontecendo um crime agora, nem se eu tivesse uma bola de cristal, eu conseguiria por causa da quantidade. Aí o cara indica, o cara vai lá, vai com uma assertiva muito maior pra conseguir, né? Eu tenho uma coisa muito bacana que vocês pegaram recentemente de disque denúncia, de tráfico de drogas, cara. Sim, sim. É uma ocorrência que no patrulhamento dificilmente a gente teria conseguido o êxito de prender esses criminosos. Eles faziam o cultivo de grande quantidade de drogas na residência. Então, foi através de um disque denúncia de talvez alguém que passou naquele local, algum vizinho, etc. Enfim, que acabou observando ou sentindo um odor e nos informou. Nós fomos lá e conseguimos apreender armamentos e realmente o cultivo ali de grande quantidade de drogas. O indivíduo já possuía algumas condenações também por outros crimes. Então, enfim, é fundamental, é fundamental. E esse é um trabalho que caminha das duas partes, né? Porque conforme a população vai começando a confiar na polícia, naquele patrulheiro que faz aquela região, vendo que ele realmente é um profissional dedicado, um profissional sério, que tá atuando corretamente, ele começa a sentir mais a vontade de fazer as denúncias também. E é importante dizer que a denúncia, ela pode ser anônima, né? Então, na hora lá de fazer a sua denúncia, você pode falar que não quer ser identificado, que você não quer contato com a equipe policial, que isso não vai acontecer, sua identidade vai ser preservada. Sim. Por isso que é importante, né, esse apoio da população. Com certeza. Eles nos informar quando tiverem algum indício de alguma ilicitude, poder informar, de poder fazer essa averiguação. Inclusive, tem um caso muito interessante que aconteceu com a nossa equipe, né? Até um pouco tempo atrás, a gente estava numa averiguação em uma rua, onde tinha por objetivo encontrar uma casa-bomba que tinha armazenamento de drogas. Uma pessoa passou na rua, escreveu um bilhete indicando qual que era a casa. A gente conseguiu entrar no imóvel, prender o indivíduo e apreendeu a droga. É importante um apoio essa parceria da população. com a comunidade. Sim, a comunidade. É fundamental, né? Estamos chegando já ao fim. Uma curiosidade que eu fiquei o programa inteiro querendo perguntar e sempre apareceu outro assunto tão interessante quanto, mas eu queria saber a origem do braçal. Desse lado. A origem do braçal. O que é essa tradição? O braçal é assim, a gente vai ter que falar de símbolos aqui, né? Quando a gente fala de símbolo, é uma coisa muito maior. Tem muitos estudiosos que falam sobre símbolo, sobre mito, né? Alguns escritores aí. E o braçal, ele tem eu vou falar da importância. Você fala da criação, eu falo da importância do braçal. O braçal ele tem uma importância tão grande, assim, para quem ostenta o braçal, né? Porque ele é o símbolo máximo de um estágio que foi percorrido, né? Então, uma superação individual. Primeiro ponto. Segundo ponto, a aceitação do grupo, a qual, a partir daquele momento que você está sendo otorgado aquele braçal a você agora pertence. É uma irmandade, né? Então, a gente pode remontar o braçal aí dos cavaleiros templários que utilizavam símbolos, né? Ou das simbologias mais antigas que diferenciavam os grupos, as pessoas, né? Mas, tecnicamente, para quem está de fora, não imagina, né? Isso aqui é um sacrifício, né? Foi um sacrifício pessoal, né? Para chegar nesse ponto e poder ser reconhecido pelos demais, né? Tecnicamente, moralmente, pessoalmente, né? E quando você conquista e você ostenta, você tem uma responsabilidade.
Porque você não é mais o Capitão Irã, não é mais o Fortes, não é mais o Ribeiro. Você é um policial da Força Tática do 16º Batalhão. Você é um policial militar de rota. Você é um policial militar da Força Tática do 18º Batalhão, que é bem tradicional também. Ali você tem uma responsabilidade. Você fala por todos e tudo que você fizer, tudo que acontecer com você pessoalmente, implica necessariamente em todos. Essa cobrança, né, unilateral, de cima para baixo, de baixo para cima, isso aí que fortalece esses laços, né? É a criação de uma irmandade. A partir do momento que você outorga, você se responsabiliza. Então, por isso que a gente fala bastante da questão do estágio, da pessoa que vai, né, trilhar esse estágio, ela tem que ser muito bem selecionada, né? Porque no final das contas, ela vai te representar. Mas eu tenho 22 anos de polícia, mas me sucederam pessoas que tinham 30, a gente estava falando de 70. É uma passagem, né, de cultura, de doutrina, que o Ribeiro ele vai passar como 90 agora para os sargentos mais recrutas que tem lá. Para seguir essa linha, né? Essa linha de caráter, essa linha de trabalho, de responsabilidade. É um nome, é uma marca, né? Isso aqui é uma marca que a gente carrega, né? Sim, e é importante isso aí que o capitão mencionou. Aqui a gente carrega uma tradição, inclusive até do nosso patrono, da nossa companhia de Força Tática, que é o subtenente Ruas, promovido pós-morte, que na época primeiro sargento, faleceu infelizmente numa ocorrência no interior da comunidade de Paraisópolis, em que eles averiguavam ali uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas, e durante essa averiguação ele acabou sendo baleado por um indivíduo. Houve uma troca de tiros ali, o indivíduo acabou sendo baleado também, e o subtenente Ruas acabou falecendo no dia seguinte, né? Foi socorrido, mas um disparo ali que realmente perdeu muito sangue e acabou não resistindo. E ele é um símbolo para todos nós. Tinha 31 anos de serviço já, dedicados à Polícia Militar, quase que na sua totalidade no 16º Batalhão, grande parte na extinta PTM, né? Saudosa PTM, e hoje Força Tática, e acabou falecendo em serviço. Então, a gente tem que ter esse respeito toda vez que a gente ostenta esse braçal e carrega essa farda aqui, a esses policiais que dedicaram sua vida ao combate e realmente a nossa Polícia Militar. É verdade. E para a gente encerrar, a câmera está aberta para os senhores para um recado final, começando pelo senhor, comando. Bom, eu queria dar 2 recados, Patrícia, para o policial militar que está na nossa corporação, que é novo ou já está antigo, e todo dia olha no espelho, né? E se pergunta, qual que é a minha missão? O que eu estou fazendo aqui, né? Quando você olha no espelho e você, né, encontra um objetivo, encontra uma missão, isso te fortalece, isso te ajuda, né? Isso te determina. Não precisa de coach, né? O coach é você. Você olha pra você mesmo e fala assim, o que eu posso fazer de bom hoje, né? Você tem que fazer essa pergunta todo dia, a hora que você estiver fazendo a barba lá, e de repente naquele local onde você tá servindo, você não tá sendo útil, ou você não tá feliz. Aqui na Força Tática, aqui na Polícia Militar, você vai ter isso, né? Você vai ter uma irmandade, vai ter policiais que se preocupam com você, que entendem o que você tá passando, que vão te ajudar nos momentos felizes, né? A gente faz confraternização e a gente chora junto aqui se for necessário. A gente tá lá nos locais, né? Que nem hoje a gente tá num local aqui confortável, né? A gente tá aqui sentado, mas a gente vai ficar 10 horas juntos em pé num patrulhamento, numa favela, numa incursão. Então, pense em você, na sua profissão, você como ser humano. O que você está fazendo de bom para você, para sua família, para a sociedade, né? E para você que tá aí escutando a gente, né? Que tá aí, de repente, quer entrar na Polícia Militar, ou então você é mãe, né? E tem um filho que tá lá vibrando, vendo podcast, olhando pra gente, fala, nossa, filho, não faz isso, meu Deus, né? Minha mãe até hoje, Patrícia, fala, filho, você tá bem? Você foi lá na favela hoje? Eu falei, calma, mãe, tá tranquilo, né? A gente tá sob a bênção de Deus, né? Mães, né? A minha mãe, quando eu falei pra ela, mãe, passei no concurso, ela, meu Deus, filha, Desespero. agora que eu achei que eu ia descansar do seu pai, porque ele já tava aposentado, você entra. Eu dou o seguinte recado, é assim, ó, a Polícia Militar é uma instituição que ela é bicentenária, né? São muitas pessoas que passaram aqui por um serviço público, né? Difícil, né? Muitas vezes não reconhecido pela sociedade, mas que tem uma função fundamental. Nós somos sociedade, nós vivemos, né? Andamos, nos movimentamos, podemos fazer compra, porque existe alguém que está ao seu lado, que regulamenta, que aplica as leis, né? Que tá ajudando as pessoas, da senhora que tá atravessando a rua e alguém não tá deixando ela atravessar, né? Ao bandido que precisa ser preso, ou então aquele que infelizmente, ele procura um caminho do confronto, ele vai ser confrontado pela polícia, a polícia vai tomar atitude. Então você que tá aí fora e gosta, né? Que você vê na polícia, né? Vê uma profissão,
ver um modo de vida, né? Uma forma de ajudar as pessoas, aqui é o seu caminho. Procura um concurso, procura as páginas da polícia, continua assistindo aos podcasts aí, né? As matérias, o que a polícia tem produzido, porque aqui não vai ter nenhum dia como o outro. Aqui você vai ter todo dia uma motivação para continuar trabalhando. E eu falo que no final aí, tô caminhando aí para meus 30 anos de profissão, você vai olhar para trás e falar assim, ó, ainda bem que eu estava em alguns momentos, né, que nem eu disse lá, foram 18 pessoas salvas, né? Se eu não tivesse, meus amigos, né, meus policiais, né, não tivesse lá, eram 18 pessoas que teriam sofrido aí, talvez, né? E tantas outras ocorrências que a gente pode falar aqui. Mas vai lá, cara, gosta, vem, vai ser aceito aí de braços abertos, mas seja voluntário, né? Sim. Seja voluntário, tem que ser voluntário. Exatamente. Beleza? Sargento, câmera do senhor. Bom, o que eu costumo dizer é... As pessoas, nem falando em si da profissão, o que a gente observa muito hoje é a dificuldade do policial militar já, ou daquela pessoa que quer ingressar na polícia militar, é que muitas vezes ele entra aqui sem saber exatamente o que ele vai fazer. E como a gente falou de uma forma bem breve, as dificuldades que a gente acaba passando. E para a gente conseguir lidar com tudo isso aí, é fundamental que você tenha uma base, a sua família. Então é o que eu sempre digo. Quando eu entrei na polícia, eu ainda morava com meus pais. Meu pai também é um veterano da Polícia Militar. Minha mãe é a mesma coisa, também ficou enlouquecida quando viu a minha felicidade de entrar na polícia, né? Enfim. E posteriormente acabei casando, tenho uma família, né? 3 filhos, minha esposa. E assim, se não fosse por eles, eu tenho certeza que eu não conseguiria seguir a minha carreira aqui e me dedicar da forma que eu me dedico, né? Então isso é fundamental. Para quem quer ter uma profissão que envolva tantos riscos e você tenha que realmente se dedicar da forma que a gente se dedica, pense na sua base. Porque se você não tiver isso daí, eu tenho certeza que você vai acabar fracassando. Fortes, o espaço é todo seu agora. Bom, queria agradecer, né, ao Capitão Marvin, a Cabo Patrícia, pela essa oportunidade que a gente tem de falar um pouco sobre o que é a Força Tática. E falar para quem está nos vendo aqui, né, nos ouvindo, quer vir estagiar, tem à disposição. Estamos esperando vocês. Boa. Tem à disposição, hein? A gente vai ficando por aqui. Lembrando que se você ainda não segue a Polícia Militar nas redes sociais, é só procurar lá, @PMESP de Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu peço encarecidamente, compartilhe este vídeo, compartilhe os nossos episódios para a gente poder levar mais informação de qualidade para as pessoas e conseguir mostrar a Polícia Militar, né, de fato, como ela é. Então, eu te vejo e te espero no próximo episódio.